Paz do Senhor, geração eleita, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Ilavô, com muito prazer aos que não me conhecem. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade dos nossos vídeos, ok? Hoje eu vou ser um pouquinho pentecostal, amém? Então, vamos falar a respeito da doutrina da prosperidade. É isso mesmo, doutrina da prosperidade. Falar a respeito da prosperidade não é pecado, não é crime, ok? O problema, o pecado é motivações erradas de certas igrejas, de certos ministros, ok? Por detrás dessa mesma doutrina. Eles distorcem esta mesma doutrina. Mas é exatamente isso, porque quando a gente sai pelas ruas, a gente olha de torta à direita, a gente ouve, a gente vê igrejas a venderem água, a venderem lenço, a venderem óleo, a venderem sabonetes ungidos para enganar as pessoas, para enganar a sociedade, para enganarem a geração eleita. Isso é crime. Isso é pecado, isso é o cúmulo autêntico, isso cheira mal diante de Deus. Mas como Satanás levanta os seus ministros, Deus também levanta os seus, destruir todos os dados inflamados das trevas, para trazer à tona todo o engano do inimigo Satanás. Quando uma igreja, a mensagem primordial que te traz é te apresentar os bens materiais, desconfia. Aquela mensagem não é de Deus, aquela mensagem não proveio de Deus. É engano do diabo, é exatamente isso que Satanás fez em Jesus Cristo. Em Mateus 4, no seu versículo 8 a 9. O que ele disse? Que lhe mostrou todos os reinos da terra e as suas glórias. Ele disse que se tu me adorares, te darei tudo isso. Então é exatamente essa mensagem do inimigo Satanás. É te apresentar primordialmente as coisas da terra. Amém? Aqui na terra não há bênção, existe um código onde se adquire as bênçãos. Amém? Por isso que muita gente, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, acabam indo a essas igrejas. Muitos deles tornam feiticeiro, tornam bruxo mesmo assim, porque recebem óleo ungido, não sei se ungiram da onde, trazem maldição. Aquilo não é bênção, aquilo é maldição. Trazem maldições nas suas casas. Ainda existem igrejas que cobram 20% do dízimo, ok? Enganando assim as pessoas, porque não, se tu fizeres isso, serás sucedido. Quem te mentiu? Mas aos leitores da palavra, não são enganados. A palavra de Deus diz que o povo de Deus o meu povo se perde por falta de conhecimento. O apóstolo Pedro já havia profetizado isso. Em 2 de Pedro, no seu versículo 2, 3, ele diz que por causa da ganância e com palavras persuasivas vos farão negócio. Então vos fazer negócio, povo de Deus. Acorde, geração eleita. Os santos não vão atrás das bênçãos. As bênçãos é que vêm atrás dos santos. Ok? Porque a palavra de Deus está aqui a nos dizer, em Efésios 1, no seu versículo 3, de que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual em Jesus Cristo nos lugares celestiais, ok? Nós temos as bênçãos, nós somos uma bênção, porque Deus, quando aparece o Abraão em Gênesis 12, no seu versículo 2, ele diz que sei tu uma bênção. Então nós, a geração eleita, somos uma bênção. Como é possível você ir uma bênção, vais atrás e vais à procura de bênção? Isso é engano do inimigo Satanás, isso não existe. Porque quando Adão e a Eva pecaram, o mundo corrompeu-se. Por isso que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então Deus tirou as bênçãos que estão no mundo, escondeu, ok? Por isso que no mundo não há bênção. Estamos juntos? Não há parte nenhuma onde existe bênção. Não existe bênção nas igrejas, não existe bênção nos profetas. As bênçãos só estão em Jesus Cristo. Deus escondeu essas bênçãos. A palavra de Deus está a dizer que o mundo jaz no maligno. Como o mundo jaz no maligno, e Deus, como é bom, teve que esconder essas bênçãos, tirou do mundo. Por isso que não existe bênção fora do corpo de Cristo. Não existe bênção fora de Jesus. A bênção só está em Jesus Cristo. Fora dele não há bênção. Estão a ser enganados. Porque quando Jacó foi ter com seu tio, quando fugiu na terra do seu tio, Labão tinha poucas ovelhas, mas a presença de Jacó trouxe prosperidade na casa de Labão. O que o Jacó havia feito? Simplesmente ele havia se separado, havia se santificado, então ele atraía a bênção. Amém? O que aconteceu? Nós bem conhecemos a história de José.
ok? José, em Gênesis 37, no seu versículo 2, a palavra está a dizer de que ele trazia má fama dos seus irmãos, porque quando eles iam pastar as ovelhas, os seus irmãos faziam, desfaziam, mas ele se fazia o quê? Ele se guardava, ele se posicionava, ele se santificava. Por isso que ele foi vendido. Mas quando ele foi vendido, nós estamos a ver no Egito, na casa justamente de Potifar, de que quando Potifar lhe deu o encargo da sua casa, começou a administrar as coisas de Potifar, a casa de Potifar começou a ser próspera. Tudo em que José colocava a mão, tudo prosperava. Por quê? Por causa da santidade, por causa da posição que José tinha. Então está aí o segredo para que possas atrair bênção, para que tu sejas abençoado, sejas uma pessoa próspera, seja santo, ganha posição, se posiciona, se santifica. Não há outro segredo. Outros vão querer dizer, não, isso é mentira. Existem muitos ímpios prósperos, amém, mas eu não vou retirar do que eu disse. Eu disse que não há bênção fora do corpo de Cristo. Porque quando a gente vê em Jeremias 1, no seu versículo 12, a palavra de Deus está a dizer que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Os ímpios são prósperos, isso sim, eu acredito. Mas eles agem de conformidade com a palavra de Deus. Porque em Romanos 2, no seu versículo 14 a 15, a palavra de Deus está aqui a dizer de que os gentios que não têm lei, mas eles procedem naturalmente às coisas da lei, fazem as coisas da lei por natureza, demonstram as obras da lei que está escrita dentro dos seus corações. Então nós estamos a ver aqui uma classe que não faz parte do corpo de Cristo a fazerem coisas de Cristo, a cumprirem alguns princípios bíblicos. Porque se você fazer um mapeamento, a maioria desses ricos, a maioria desses ímpios fazem o quê? Doam, ok? Ofertam, são generosos, eles acabam traindo as bênçãos escondidas em Jesus Cristo. Isso é mistério. É o epicentro da mensagem, eles acabam cumprindo os princípios bíblicos de Deus, mas eles não têm consciência de que eles estão a cumprir isso. O que é isso? Isso é amor. O que Gálatas 5, no seu versículo 14, nos diz? De que o resumo da lei é o amor. Então, o que eles estão a fazer é o amor. Estão a atingir o epicentro da mensagem, da palavra da nova aliança, porque Jesus Cristo diz que eu não vos deixarei uma outra lei, mas esta aqui é que eu hei de vos deixar. Qual? Amai-vos uns aos outros. Por isso não se atrapalha à toa, não anda mais de igreja em igreja procurando bênção. Você és uma bênção, sei tu uma bênção. Esta é a palavra que Deus havia dito a Abraão. Vai só apanhar feitiço à toa, vai ser bruxo à toa. No mundo não existe bênção, só existe bênção em Jesus Cristo, ok? A única coisa que tu tens que fazer é ser santo para atrair bênção na tua vida. Amém, povo de Deus? Acordem. Aos que são surdos espiritual, ouçam. Aos que não têm, aos que são cegos espiritual, veem. Então, esta aqui é a mensagem que eu trouxe aos nossos irmãos. Amém, amém. Até os próximos vídeos. Tchauzinho.